Olá, gravando, vamos lá. Tudo bem? Professor Henrique da Hora novamente aqui no nosso WorkTech, agora para uma outra oportunidade de captação de recursos humanos para a sua startup, para, por que não também a sua empresa júnior, para o seu ambiente de inovação e agora não mais uma iniciação científica, a gente vai chamar agora uma bolsa de inovação tecnológica, tá? Ou as chamadas bolsas INT, que ela tem uma característica um pouco diferente. Eu vou estar olhando aqui às vezes para a câmera, mas a minha tela está aqui, tá? Que aí eu consigo olhar um pouquinho, vai estar um pouco diferente. Tá? Meu nome é Henrique da Hora, eu sou da Tech Incubadora, né? Sou professor do Instituto Federal Fluminense. Esses worktechs eles servem como uma oficina para ensinar como é que você pode captar esse recurso para a sua empresa. Às vezes o recurso é financeiro, ele vai entrar ali de alguma forma na sua startup, mas esse recurso aqui é um recurso humano, é uma forma de obter um recurso humano para trabalhar no seu projeto de inovação. Lembrando que a FAPERJ ela não coloca na sua startup dinheiro, ela vai colocar de alguma forma um apoio, nesse caso, verificar se está gravando áudio, nesse caso, uma forma de apoio ao seu processo de inovação. Né? Entramos aqui no site da FAPERJ, vamos aqui em editais para entender um pouquinho como é que funciona esse edital. Vou apertar F11 para ficar a tela inteira, para aparecer um pouquinho melhor, para tá gravando, né? Tá gravando, maravilhoso. Tá aqui todos os editais de 2011, vamos olhar aqui um pouquinho. Mudou um pouquinho do ano passado para esse ano. Esse, se eu não me engano, é o 25, né? Inovação. Opa, escrevi errado. Inovação tecnológica, tal 12, não 12, tal. Tá aqui, edital 24, errei. É o INT, tá bom? Tá aqui, é a segunda vez que eu baixo ele, acabei de baixar ele. Ele abriu em outra tela. Vou puxar ele para cá para a gente trazer ele. Vou aumentar um pouquinho o zoom, assim que eu lembrar onde é que eu aumento o zoom. Ctrl mais. Tá aqui. Vamos lá, a nossa dinâmica é dar uma olhadinha no texto para pegar os principais elementos, explicar um pouquinho o sentido do edital e depois vamos para a nossa prática e ver como é que funciona no CISFAPERJ, que é um sistema antigo, um sistema que não vai atualizar agora, que é como a gente se comunica com a FAPERJ. E não se preocupe, eu não devo pausar muito, porque hoje eu trouxe meu café. E vou fazer um merchan, porque o café que eu tomo aqui em casa é o Café Riga, que é de uma empresa incubada. Quem quiser dar uma olhadinha aí, acho que é cafériga. Qualquer coisa. Aliás, ponto qualquer coisa não. Vamos aproveitar que a gente tem alguma audiência aqui. Café Riga. É esse aqui, Café Riga, lojaintegrada.com. É um café maravilhoso, tá? É especial, notas altas. É da esposa de um professor do Instituto Federal Fluminense. Esse mesmo aqui, tá? Tem até que dar uma cobrada nele, porque ele tem apoio da FAPERJ e ele está incubado na incubadora. Devia ter aqui os dois logos, né? Tanto a incubadora quanto da FAPERJ. Depois a gente puxa a orelha deles. Esse aqui é o projeto da Cáscara do Café, que eles estão fazendo farinha, chá, enfim, não vou fazer agora. Pronto, já fiz o jabá suficiente, vamos voltar para o edital. Fundação, não sei o quê, FAPERJ, lindo, maravilhoso, objetivo. O principal é a gente entender a lógica do edital. O que eu sempre converso com os nossos colegas da FAPERJ é que o pessoal já entendeu, leu o edital uma vez lá em 2005 e nunca mais vai ler o edital. Isso é errado, porque as coisas evoluem, tá? Os regimentos da FAPERJ são antigos, etc., mas o edital vai evoluindo. Existem reuniões, existem elementos na FAPERJ que eles vão evoluindo. Então é interessante você sempre passar um olho no edital para saber o que mudou. E aí você entendeu o que evoluiu para você adequar o seu texto para essa evolução. Mas o avaliador, ele avalia no sentido lá atrás. Ok, ele pode avaliar no sentido anterior. Não vou dizer que isso não acontece. Pode acontecer sim. Mas em eventual recurso, você pode trazer o que foi atualizado para o seu texto. Você ganha argumentos interessantes para conseguir algum destaque. Vamos lá. O objetivo, isso aqui são coisas que não existiam antigamente, tá? E agora colocaram. As micro, pequenas e médias empresas entraram faz muito pouco tempo no texto das bolsas CNT. Vamos lá.
estimular o envolvimento técnico de o envolvimento de técnicos e profissionais técnicos, graduados e pós-graduados, de qualquer área do conhecimento, com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Primeira coisa, o cara tem que ser graduado? Não, pode ser nível técnico, pode ser pós-graduado. Normalmente, esse pós-graduado, a gente está falando de uma lato sensu, não de um mestrado e doutorado. Pode ser mestrado e doutorado? Pode. Mas, normalmente, mestrado e doutorado é o pesquisador na empresa, que as bolsas são de melhor valor. Depois eu vou mostrar aqui qual o valor da bolsa, tá? Você tem a modalidade INT1, 2, 3, 4 e tem a modalidade de 20 horas e 40 horas, tá? Das seguintes organizações: micro, pequenas e médias empresas. Não pode ser MEI, que não faz. MEI não pode ser para curso superior, tá? Não existe você abrir MEI para curso superior, é só para profissões de menor complexidade. Mas não entra aqui, tá? Não tem como. E a FAPERJ, estatutariamente, não atende grandes empresas. Então, aqui já saiu aqui do escopo, tá? Organizações da sociedade civil. O que entra aqui da organização da sociedade civil? Uma incubadora entra? Entra. Inclusive, entra em ambientes de inovação. Uma fundação entra aqui? Entra. Uma empresa júnior entra aqui? Entra aqui. Isso aqui entra bastante coisa, tá? Uma associação que está já fundada para fazer uma indicação geográfica entra aqui? Entra. Então, isso aqui é um guarda-chuva bastante atrativo, tá? Uma IES vai entrar aqui, né? IES, Instituição de Ensino Superior, entra aqui? Pode entrar. Ambiente de inovação. Beleza, aqui vai entrar bastante coisa para a gente, né? Um NIT entra, uma faculdade, universidade entra, tá? E demais espaços de inovação destinados ao desenvolvimento da inovação e empreendedorismo que articule conexões de diversos atores do ecossistema, tais como empresas, governo, ou seja, eu sou de um governo estadual, se fosse Espírito Santo, um Incapé, aqui uma Pesagro, uma empresa júnior que desenvolve, o empreendedorismo, beleza. Eu sou de uma secretaria municipal que desenvolve empreendedorismo, tá dentro, e por aí vai, tá? Eu sou de uma fundação, beleza, sem problema nenhum, tá dentro, e-se embora. Tem que ser obrigatoriamente sediado no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de estimular, etc. Enfim, então, tranquilo. Aí tem os objetivos específicos, estimular, apoiar e criar, estimular o fortalecimento, evidenciar as vantagens da participação dos profissionais, quase que tem tudo edital. Propiciar o desenvolvimento de produtos, isso aqui é importante, tá? Eu tenho que propiciar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores nessas organizações. Então, aqui já está colocando, não é do tipo, eu preciso de uma pessoa para trabalhar na minha empresa. Não. Eu preciso de apoio de alguém na minha empresa. Não, na minha empresa júnior, na minha startup, no NIT, não. Eu tenho que ter um problema específico que eu vou desenvolver todo o projeto para ele, tá? E aí eu vou ter que pensar num novo processo, num novo produto, num processo melhorado, num produto melhorado. Isso aqui é importante, porque eu vou dar um escopo específico. Não é, eu quero alguém para trabalhar no meu processo de recepção. Não é isso. Eu posso até melhorar o meu processo de recepção. Eu vou precisar de alguém para trabalhar no meu fluxo de gestão de projeto. Não. Eu posso ter alguém para melhorar a minha gestão de projetos. Mas somente operação, não. Melhoria, sim. Operação, não. Tá? Induzir aumento de investimento privado, sim, para fazer atração, criar vínculos. Esse criar vínculos de CT, a gente já está começando a ver aqui um pouquinho dos critérios de avaliação. Critérios de avaliação, né? Sempre isso. Reparem, quem vem acompanhando os nossos WorkTechs, que todo o edital da FAPERJ, especificamente da Diretoria de Tecnologia, ele vai sempre nessa linha de aproximar uma ICT, Universidade, Instituto Federal, laboratórios, NITs, etc., do setor produtivo. Uma empresa, uma startup, etc. É sempre nesse sentido. Então, quanto mais você tiver essa proximidade, melhor. Se você tiver ali transferência de tecnologia, projetos de parceria,
é importante, tá? Então, criar vínculos entre CTs, promover a cultura da inovação aberta e colaboração de projetos é bacana. Aqui entra eventual Embrapi, aqui entra se você tiver um pesquisador na empresa, que é exatamente isso, né? A FAPERJ paga um pesquisador para estar na tua empresa, paga um bolsista de IC, paga um bolsista de NT, a gente coloca aqui também o efeito Matheus, que a gente fala bastante. Se você tiver, por exemplo, a gente falou ali quando comentou das equipes de competição, que eles estão botando o modelo de negócio nas equipes de competição para isso e por aí vai, tá bom? Então, tá aí os objetivos digitais, eu acho que não vai ter mais um. Não, processo de inovação socioambiental, tá aí também. Isso aqui foi uma inovação do proponente que existiu há um tempo atrás e que é muito bacana e a gente concorda com ela, tá? O proponente tem que ter no mínimo um mestre. Antigamente, só para submeter para a FAPERJ tinha que ser no mínimo doutor, eles já baixaram para mestre, isso é legal. E depois eles falaram, olha, tem que ter no mínimo mestre, mas, poxa, a formação de mestre no Brasil é muito academicista. Então, é um mestre ou, com no mínimo, 3 anos em processo de inovação. E aí você, em outros documentos, vai ter que colocar alguma coisa que evidencie que você tem 3 anos em processo de inovação. O que é isso? Você pode ser sócio de uma startup, você pode ter participado de NIT, pode ter sido incubado, alguma coisa que evidencie. O quê? Você coloca lá para a FAPERJ avaliar. Então, você foi sócio de uma startup, você trabalhou numa startup, você pega lá e ser sócio, trabalhar numa startup, ter estagiado no NIT, ter avaliado o projeto, você pega tudo que soma lá, coloca no PDF, coloca em outros documentos, tá bom? Enfim, pequena empresa, etc. O que são ambientes de inovação? Eu vou pular um pouquinho isso aqui, que você é chato pra caramba. Leio. Aqui, nem todo está explícito, tá? Mas aqui está mais explícito. Não serão aceitas proposições de MEI, tá? Por mais que isso aqui aceitem técnicos como bolsistas, o proponente não pode ser. E faz sentido. Tá? O bolsistas, se for técnico, graduado ou pós-graduado em programas reconhecidos pelo MEC, disponibilidade, a gente vai falar um pouco sobre disponibilidade, não integrar quadro societário, enfim. Olha as regras, tá? Essas regras elas são criticadas principalmente na fase de conformidade. Formação compatível, etc. Tem que residir no estado do Rio de Janeiro. Já está me dando um pouco de sede, tá? Os projetos, um pouquinho. Ai, ai. A questão de inovação social é, sobretudo, um trabalho, acho que foi a Ruth, quando lá esteve. Se não foi a Ruth, tem um dedinho dela, ou do trabalho lá da PUC, que aquele chamado modelo C. Não acho que seja muito a nossa pegada, mas quem tiver ali uma... Acho que aqui da nossa região, talvez só uma Fundenor teria, mas, enfim, valeria a pena dar uma olhadinha no modelo C. Aqui. Embora o projeto deverá apresentar cronograma detalhado para 12 meses, por mais que possa ser renovado por um período de mais 12 meses, o cronograma tem que ser para 12 meses. Vai ser desclassificado, aquela história toda, tem que ter lattes, tem que ter cadastro no Cis FAPERJ, cronograma está aqui, a gente vai trabalhar com a data de 8 de novembro, novamente. Não tem sido um costume da FAPERJ fazer uma prorrogação. Nota que, antigamente, ano passado, o lançamento era o início da submissão. O que eles têm feito? Eles têm lançado e dado uma semana para iniciar a submissão. Para quê? Para você se preparar, para você entender o edital, ler, para depois fazer a submissão. Tá? Então, ali é um mesinho para você preparar o projeto, dá para você ler, entender, articular. Uma alteração que teve do último edital para esse, que antes você tinha a submissão do projeto, o projeto era aprovado, aí você tinha que indicar o bolsista, e aí ficava um tempo muito longo. Esse aqui você já tem que fazer a submissão com indicação, porque o projeto é aprovado e já coloca ali se o bolsista pode ou não ser. Já faça essa crítica agora, que é mais rápido, é mais dinâmico. Antes você ficava 6 meses entre a aprovação do projeto e começar. Agora está mais dinâmico, particularmente eu gosto assim, tá? Pode dar um pouquinho mais de trabalho agora, nesse mesinho, mas as coisas acontecem mais rápido. E eu gosto disso, tá bom? Recurso, vai ter que ter entrega de documentação fiscal. Caso das empresas, colocar lá
o CNPJ, se for startup tem que botar lá as questões de FGTS, aquelas questões todas lá, as certidões negativas que o Estado sempre exige, proponente com suas obrigações, sempre lendo isso aqui, tá, gente? Sempre dá uma lida nessas obrigações. Tá, comitê de julgamento, como é que ele é realizado. E a gente vai falar um pouquinho agora do processo de avaliação. O processo de avaliação, ele tem ali sempre essas fases, tá? Conformidade, que não tem avaliação de mérito. O processo de conformidade, se você já entendeu tudo isso, coloque em 2x, em velocidade dupla, vai, ainda mais porque eu não falo muito rápido. Conformidade vai verificar se o projeto pode ser avaliado. E é interessante, porque se houver algum erro, normalmente o projeto volta para você. Aí você fala, poxa, o diretor-geral não assina uma documentação, envia. Por que envia? Porque se ele não for aceito na fase de conformidade, ele volta para você para fazer algum ajuste. O que eles não conseguem fazer é prorrogar o prazo. Ou não terminei o cronograma, envia. O registro acadêmico não mandou o histórico do aluno, envia. O aluno que eu coloquei agora me avisou meia-noite que o CR dele é 6,3, ele não vai ser aprovado. Envia, porque ele não vai passar na fase de conformidade, você vai poder substituir ele. E aí você, ao substituí-lo, tranquilo. Olha, eu não tenho mestrado e o diretor-geral que ia colocar que eu coordeno o projeto, que me dá os 3 anos dizendo que eu coordeno esse projeto aqui, e isso me dá a evidência de que eu tenho equivalência para esse edital no mestrado, não é dizer que você é mestre, é que no âmbito da FAPERJ e somente no âmbito desse mestrado, o diretor-geral não está dizendo que você tem mestrado. Ele está dizendo que você tem uma experiência de 3 anos com processos de inovação e a FAPERJ reconhece somente no âmbito desse edital que, para isso, ela reconhece que é equivalente só no escopo desse edital, que isso ela vai reconhecer como equivalente a uma experiência de mestrado. Ponto. Ninguém está reconhecendo que isso é edital. Talvez, com muitas vírgulas, uma RSC 2, para quem tiver, vale como edital, tá? Mas vale como mestrado, tá? Mas eu discordo disso. Não iria para esse caminho, tá? E aqui a gente vai passar o item a item, o que é verificado na avaliação de conformidade. O projeto pode ser avaliado com seu mérito, ele vai para uma avaliação de mérito. E alguém vai avaliar e vai dar uma nota. Tá? Normalmente é 1 ou 2 avaliações. Se houver discordância, vai para um terceiro. E aí ele vai para uma priorização, e aí ele vai para uma deliberação da diretoria tecnológica, tá? Porque aí tem também as prioridades da diretoria tecnológica. Essas prioridades normalmente é do tipo... tem que ter ali, aquela região é muito deficitária, precisa ter alguns projetos lá. Mesmo os projetos não têm uma nota muito alta, é interessante que aquela região seja melhor atendida, é interessante que aquela instituição tenha alguns projetos lá, é interessante que essa modalidade seja atendida e por aí vai. Eventual recurso, etc. E a indicação dos bolsistas, aqui na verdade, já vai ser... Acho que pegaram isso do passado, né? Porque a indicação do bolsista já está sendo feita agora, tá? O que é feito na indicação do conformidade? Prova de CNPJ, currículo do proponente e equipe envolvida, se houver. Então, o que é o currículo do proponente? Pode ser Lattes, eu acho que não é obrigatório ser Lattes, tá? A gente já vê no sistema, mas acho que não precisa ser Lattes, não. E se não for Lattes, melhor ainda, tá? Quem tiver o Lattes pronto, coloca o Lattes, mas para a diretoria de tecnologia, o Lattes não é o mais interessante, tá? Projeto de inovação conforme anexo 1, a gente vai ver o anexo 1 aqui, que é o formulário aqui. O plano de trabalho do bolsista, que a gente vai ver que tem 2 modelos, é até um pouco redundante. O cronograma de execução do projeto, o currículo do bolsista, que é interessante a gente falar um pouquinho sobre ele, um comprovante de experiência do bolsista, a gente vai olhar por que tem essa experiência, porque existe nível do bolsista, o diploma do bolsista, que comprova um pouquinho a modalidade, né? Uma declaração de responsabilidade assinada tanto pelo bolsista quanto pelo orientador. Enfim. A proposta será desclassificada pela ausência de algum dos atendimentos dos itens, tá? Preenchimento completo do formulário da proposta online, enfim, está ali. Bolsistas não elegíveis, etc. Faltou algum documento, enfim. Aí vai entrar agora no mérito, tá? Tudo isso aqui é conformidade.
Não atendeu conformidade? Desclassificado. Mérito. Ele vai capacidade da instituição para desenvolver o projeto, clareza e coerência dos marcos resultados pretendidos, tipo e grau de inovação do projeto. Eu vou até falar aqui do tipo e grau de inovação do projeto, tá? É qualquer área do conhecimento, mas a proposta da inovação, lembrem, tudo que acontece na diretoria de tecnologia da FAPERJ vai para a interação com o mercado, numa conexão muito clara com a interação com o setor produtivo, tá? Vamos voltar lá para o objetivo. Cadê? Cadê? Estimular a cultura da inovação. Isso aqui é muito claro. Estimular e apoiar a atividade de P&D, ampliando a competitividade e inserção do mercado nacional e internacional. Nota que eu tenho que, de alguma forma, estimular isso. Se você é uma startup, o projeto tem que estimular algum relacionamento com a universidade. Pode ser superficial, pode ser um pouco mais profundo, menos profundo, mas estimule isso. Se você é uma ICT e está botando um projeto com empresa júnior, estimule isso. Se você é um NIT, mesma coisa. Se você é uma startup, tenta que esse projeto seja um elo com o laboratório do Instituto Federal, da universidade, por aí vai. Nossa, foi lá para baixo. Então, isso é um critério importante. Vai ter que voltar tudo lá. Deixa eu no page down que vai mais rápido. Conformidade. Então, o grau de inovação do projeto talvez seja o quão nível está a sua maturidade. A gente vai ver isso na interface, tá? Capacidade de experiência do bolsista, porque ele já está formado, cronograma e plano de trabalho do bolsista, tá? Em caso de empate vai ser assim, priorização é recomendados com prioridade vão receber bolsas, recomendadas sem prioridade. Teu projeto é bom, mas não tem o dinheiro, e não recomendados, não, teu projeto não precisa melhorar, tá? Deliberação para a diretoria, quem recebe bolsa, quem não recebe, resultado final, tal. Recurso quem colocar, enfim. Inscrição que a gente vai fazer aqui no nosso WorkTech. Duração 12 meses, vai, enfim. Renovação é muito comum. Substituição, se for necessário. Recursos financeiros, só verificar aqui. Vão ser alocados 2.500.000, qualquer. Mas aqui você não consegue dizer exatamente quantas bolsas são, né? Não conseguimos ver. Tá aqui. Eu quero baixar esse aqui. Baixou aonde? Não baixou em lugar nenhum, né? Tá aqui. Permitir. Ih! Ai. Vamos para perto. Procura isso. Não quero script, quero isso aqui. 2023 deve ser a última, já baixei isso 9 vezes. E tá aqui. A bolsa de iniciação científico-tecnológica, gente, é 7.500, mas está aqui as bolsas INT. A INT 20 horas, 40 horas INT 1. A INT 1, se eu não me engano, é para profissional de nível técnico. INT 2, eu já vou confirmar o que é cada... Tem aqui cada uma? Não tem, tá? Mas, se não me engano, INT4 é um profissional que já tem graduado com 2 anos de experiência. É que a maioria quer, tá? Que é R$ 2.100. Salvo engano. R$ 2.100. E por que essa carga horária é importante? Não se pode acumular mais do que 60 horas semana. Então, se você já tem alguma atividade que tem... Então, eu emprego 40 horas. Eu não posso pedir uma bolsa INT 40 horas. 40 mais 40 dá 80 horas e não é possível isso. E eles criticam muito isso. Criticam, quer dizer que é uma crítica, não gostei. É crítica que eles olham e olham, não dá. Esse cara aqui tá isso. E eu não sei qual é a base que eles olham isso, tá? Mas não sei se é Receita Federal. Mas se não olhar o bolsista, eles verificam, foi verificado que tem um vínculo empregatício não sei aonde, tem uma empresa não sei aonde. Então, olha, tá? Então, se alguém tiver, por exemplo, for uma MEI, você coloca a MEI está inativa, não tem emitido nota fiscal, está em processo de fechamento, se for o caso, tá? Deixa eu só agora olhar. Isso aqui é valores. É aqui?
eu ver se é esse aqui o PDF. Fecha. Eu deveria ter verificado o PDF antes. Vou pegar um aqui. Não tem, não. Fecha guia atual. Minimiza. Aperge. Muda. O teclado não é meu, fica assim. Modalidade. Bolsa, inovação tecnológica e INT. Botar INT 3, por exemplo. Não. Era isso aqui. Isso que eu acabei de baixar, né? Será que se eu botar INT vai? Vai. Eu acabei de procurar isso e não foi, né? Tá aqui. A INT1 é um técnico de nível médio, mínimo 4 anos de experiência profissional. Isso deve estar no edital, tá? Mas essa experiência mínima aqui diminuiu. Então, o INT4 é um técnico de nível superior, com experiência mínima de 10 anos para implementação de projetos PD. Eles diminuíram esses valores anuais aqui, eles diminuíram bastante, tá? Mas é um técnico de nível médio, nível superior e nível superior, tá? Acho que os tempos foram alterados. Deixa eu só verificar no edital se isso foi alterado. Eu acho que foi. Disposições gerais. É. INT. Ah, tá aqui. Foi alterado. Foi alterado, tá aqui. O edital, ele altera aquela publicação. Então, o INT1 é um nível técnico formado sem necessidade de comprovação de experiência. Você coloca lá que é 4 anos, né? A remuneração ficou tão baixa que eles alteraram isso. Então, eu já esqueci o valor da bolsa. Qual é o valor da bolsa? O INT1 é para 20 horas é 580, para 40 horas é 1.160. Eita, perdi aqui. Ah, tá aqui. O INT2 é um nível superior que já botou a graduação, já terminou, para sem experiência. Então, acabou a graduação, sem experiência nenhuma. Se for 20 horas, é R$700. Se for 40 horas, R$1.400. Acabou de sair da graduação e vai trabalhar ali no projetinho, etc. Pode estar fazendo um mestrado sem bolsa, tranquilo. Se for terminou a graduação e já tem um aninho de experiência comprovada, o que é experiência comprovada? Carteira assinada, fez um projetinho no laboratório que um orientador coloca, enfim, participou de um projeto até como voluntário, tem de alguma forma como comprovar essa experiência no projeto de PDI, tá? Então aí ele vai ganhar ou 820 horas ou 1.600, 400... eita, me enrolei? 800, 1.600. E se for o INT4, ele ganha 1.050 ou 2.100. INT4, que são graduação que já terminou com 2 anos de experiência comprovada. Tá? Experiência pode ser como bolsista, como carteira assinada, ou como algum outro que você consiga evidenciar. Ah, mas que evidência é essa? Coloca na FAPERJ, a FAPERJ vai questionar, tá? Vai avaliar. E eles costumam ser bastante compreensivos nessa evidência, tá? Porque às vezes é difícil você comprovar uma experiência. E assim, apesar de eu já ter acabado de falar que é uma experiência pós-graduação, dependendo não. Se, por exemplo, você tiver uma experiência que eu trabalhei numa equipe de competição com uma robótica avançada, eles podem ser flexíveis nesse sentido, tá? Se tem ali 3 anos de goitaborges, de repente vai. Se eu trabalhei numa incubadora, de repente vai.
Se eu fiz iniciação científica, não. Se eu trabalhei num núcleo de inovação tecnológica, é legal. Se eu trabalhei numa startup, poxa, isso é uma experiência bacana, tá? Então, sim, tá? É legal. Aí, acho que aqui do edital a gente já encerrou aqui, né, os principais elementos. Posso fechar aqui. Posso fechar aqui também. Sistema. Aí a gente vem aqui na FAPERJ novamente, né? Para quem vê aqui, clica aqui no SysFAPERJ, abre o SysFAPERJ, mais café. Login, senha, acessa e abre esse negócio aqui, né? Estou aqui no meu SysFAPERJ. O meu eu já coloquei. Eita, vou fechar aqui também. E tá gravando ainda, tem meia hora. Minha intenção é não passar de 1 hora, tá, gente? Que aí 2x, meia horinha, vocês veem tudo, tá? Aqui você vai colocar esse filtro. Aqui em cima a gente vai ter todos os editais abertos, são muitos, substituição, etc. O sistema é ruim mesmo, não tem como colocar. Eu vou botar aqui inovação. Deixa eu ver aqui inovação. Botei lupinha para procurar, tem aqui o edital 24, 2024, aqui a substituição dos editais anteriores, né? Cliquei aqui em cima, solicitar fomento. Como eu já coloquei que solicitar fomento, não vou clicar novamente, mas era aceito, prosseguir. Eu não vou clicar em prosseguir, porque eu já cliquei anteriormente. Tá aqui. Tá? Tanto que se você quiser salvar, toda hora você salva, pode vir aqui, dar 2 cliques. Que eu não falei, né? Fechar aqui. Uma vez que você clicou aqui em cima, ele vem aqui para baixo. Vindo aqui para baixo, só você olhar. O meu é o 309599. E aí você começa a colocar. Aqui em cima o nome da instituição, sou do Instituto Federal Fluminense. Instituto Federal, ele vai começar a sugerir aqui. Fluminense, FRJ, vai ter vários. Escolhe aqui de cima. Sou da, sei lá, sou da Áurea, que é uma empresa júnior. Está aqui. Sou da Tec Incubadora, né? Tec Campus. Coloca aqui. E por aí vai, tá? Mas minha instituição não está aqui. Vamos no SysFAPERJ, coloca aqui, meu primeiro acesso, pessoa jurídica, e cadastra a instituição aqui, tá? Coloca o CNPJ, o nome da instituição, coloca o e-mail, coloca uma senha, repete a senha, aí quando validar o cadastro, vai passar a aparecer aqui para vocês, tá? Setor. Pode colocar projetos, nome da equipe de competição, nome da empresa júnior, se for o caso, núcleo de inovação tecnológica, departamento de projetos, o que for o caso, tá? Coloca aqui o CNPJ, o CEP, enfim. Próximo. Área ou setor. Isso aqui é muito utilizado para estatística, e é legal. O que quer que vocês colocam, eu sempre sugiro vir aqui em outros. Vamos lá, é um projeto do Baja, coloca aqui mecânica, é um projeto de carro elétrico, coloca aqui engenharia elétrica. É um projeto da robótica, coloca aqui robótica. É um projeto da área de saúde, coloca aqui engenharia biomédica, etc. Mas sempre coloca aqui empreendedorismo e inovação, para na hora dos relatórios, empreendedorismo e inovação aparecerem, tá? Acho isso importante. Próximo, escolhe um principal aqui, sempre colocar a área disciplinar, pode colocar empreendedorismo, pode colocar inovação, mas colocar a área disciplinar é importante. Próximo, e aqui a gente já faz a indicação do bolsista, tá? Aqui eu vou indicar a Mariana. A única coisa que você coloca aqui é esse número aqui que ela faz o resgate, tá? Mas o bolsista não está cadastrado. Tem problema, tá? Pede para o bolsista vir aqui, se cadastrar como pessoa física, coloca o CPF, nome, e-mail, coloca a senha, repete senha, vai ter que fazer um cadastro que vai demorar um tempo, vai ter que validar o cadastro, é chato, tem que colocar o nome todo, pai, mãe, número que não acaba mais, CPF, CNPJ, vai ter que colocar currículo, coloca graduação, enfim, coloca, tá? Coloca tudo lá. Quando o cadastro é validado, coloca aqui que recupera para ti. Aí você vai conseguir chegar na parte onde você vai colocar
o projeto em si, né? A parte que vai fazer a avaliação de mérito, tá? Lembrando que escolha o bolsista com parcimônia, porque ele vai ser avaliado naqueles critérios. Então, se você vai pedir uma bolsa NT4, ele tem que atender, que eu já fechei, né? Nem sei mais porque eu fechei. Tem que ser um bolsista com graduação que vai ser avaliado, que tenha pelo menos, se for NT4, aquelas questões que ele tem que ter 40 horas disponíveis e por aí vai, tá bom? 40 horas disponíveis e 2 anos de comprovação lá de experiência no que você está colocando no mérito. Enfim, acho que é isso. Eu vou pausar um pouquinho, porque eu vou me servir. Vou pausar? Só vou me servir mais um pouquinho de café e já volto, tá? Tá até aqui tudo. Pronto. Acabou o café. As pessoas do WhatsApp, só restou um pouquinho. Vamos ver até onde a gente vai. Bom, primeiro título do projeto divulgável. Primeira coisa, é um problema específico. E o problema é que não falta, tá? Então, o projeto não pode ser... Até pode, mas evite-se especificamente... tipo assim, apoio à incubadora, apoio ao projeto Baja, apoio à startup tal. Não, isso é ruim. Agora, desenvolvimento ao módulo XPTO da startup tal. Aí sim. Pode até botar um apoio, mas é de um projeto específico, tá? Mais específico é melhor, para você caracterizar melhor o projeto, tá? E isso é interessante. E sempre pensando no efeito Matheus. Eu não sei se eu já falei do efeito Matheus no outro vídeo, mas eu comento sobre o efeito Matheus. Vou falar um pouco mais à frente desse vídeo, mas joguem com o efeito Matheus, e isso vai ficar um pouco mais claro para frente, né? Resumo. Resumo sempre interessante você falar sobre 2 frases de contexto, uma frase objetivo, 2 frases, tem mais escrever frases de eventual método, 2 frases de resultados esperados, tá? Eventual método pode ser também de cronograma, algo parecido com isso. Cronograma / plano de trabalho, tá? Quantidade de bolsistas do NIT. Deixa eu só conferir no edital. Aqui. Se não me engano, podem ser no máximo 2 por proponente, tá? Proponente. Historicamente são 2 por proponente. Não sei nem mais escrever proponente. Daqui para frente é só para trás. Proponente. Isso. Tá? Serão concedidas, no máximo, 2 bolsas INT por proponente. Então, se você mandar uma bolsa, coloca aqui uma proposta. Se você for mandar 2 propostas, você vai ter que fazer esse processo todo 2 vezes, tá? Não é botar aqui 2 e achando que esse processo será considerado 2 vezes. Não. No passado até aconteceu isso. Eles avaliavam que o seu projeto tinha demanda para 2 bolsistas e poderia ser 1 ou 2. Não. Você vai ter que mandar 2 vezes isso aqui, tá bom? E essa quantidade aqui você colocaria 2 para controle interno deles, tá? Então aqui 1 ou 2 para controle interno. Se for mandar um segundo, coloca aqui 2. Eu acho que eu vou mandar só 1, coloco só 1 aqui, tá? Categoria das bolsas solicitadas. Aqui você vai colocar, por exemplo, um INT. Nesse caso aqui, eu vou pedir INT4, vou botar INT4, 40 horas. Tá? O nome da bolsista, não lembro o nome todo dela, né, Maria? Aqui, copiar. Por que tem que ser redundante? Não sei. Não sei mesmo.
problema a ser resolvido. Lembra que eu falei que as coisas têm que ser um pouco não, tem que ser específicas? Então, coloca. Eu vou tentar colocar aqui algumas situações hipotéticas, só para servir de exemplo. Vamos falar assim que eu preciso de uma modelagem 3D. Então, eu vou colocar lá que a Goitaborgs está avançando para a parte de competição de drone. E o desafio da competição de drones é a parte de estabilização de voo. E para estabilização de voo, eu preciso de uma modelagem 3D das suas hélices. E isso eu preciso de uma pessoa mais experiente. Pronto, caracterizei um problema. Vou desenvolver 2.000 caracteres, são mais ou menos 2 páginas. Eu preciso usar os 2.000 caracteres? Não. Eu preciso desenvolver os parágrafos muito bem feitos, etc. Enfim, tá? Mas não vou usar os 2.000 caracteres. Eu vou caracterizar muito bem. Falei da Goitaborgs, agora eu posso falar muito bem por exemplo, o carro elétrico, tá? Então, o carro elétrico, ele está com um problema de marketing. E o problema é que ele está com uma parte de engenharia muito bem, mas a parte de gestão não está indo muito bem. E eu preciso de uma pessoa com já experiência no mercado que possa, sei lá, fazer a parte de marketing melhor. Eu preciso de um designer. E aí eu descrevo melhor. A parte de engenharia está indo muito bem, etc. Mas, contudo, poderia haver assim, assim, assado, e tem uma pessoa disposta a fazer isso. Coloco aqui o problema. Vamos botar agora um problema de uma empresa júnior. Vamos botar assim a parte da Áurea. A Áurea não, eu já falei, vamos colocar da Lignum. A parte de licenciamento ambiental está muito bem, etc. E apesar dos professores serem maravilhosos, existe um problema que é o licenciamento ambiental, que os estudantes estão fazendo muito bem, mas precisa alguém para, além de assinar, supervisionar, e os chamados pós-juniores podem fazer isso, e aí a questão que seria uma supervisão dos projetos a serem realizados e eventual assinatura. Então pode colocar lá que ele supervisionaria, sei lá, 50 projetos, fazendo os ajustes necessários, as orientações necessárias, sendo a interface entre a academia e a produtividade, e seria o responsável a interface com universidade e CREA. Não é só assinar, tá? Ele assume certa responsabilidade. Beleza, eu tenho um problema a ser resolvido. Vamos agora falar de uma startup. Eu tenho lá minha operação, e lembrem-se, eu nunca coloco na operação, tá? Eu sempre tenho que colocar isso em desenvolvimento, tá? Principalmente nas startups. Quando eu estou numa equipe de competição, majoritariamente, eu não tem nem como descaracterizar que é uma coisa acadêmica. Mas a mesma coisa no parque tecnológico, mesma coisa uma incubadora, mesma coisa um NIT, e por aí vai. Está gravando ainda, graças a Deus. Ainda temos uns 18 minutos até dar 1 hora. Mas quando eu estou falando de uma startup, eu tenho que ter esse cuidado mais acirrado. Eu não coloco ninguém na operação, tá? Eu sempre coloco as pessoas em projetos de desenvolvimento. Então, eu estou numa startup. Eu tenho que separar muito bem o que é a operação lucrativa da minha startup, e na operação lucrativa da minha startup, a FAPERJ vai atuar muito pouco, mesmo porque ela é auditada para isso. Eu não posso colocar dinheiro para você colocar dinheiro. Eu não vou fazer investimentos para você colocar dinheiro. Eu preciso colocar recursos para melhorar a sua capacidade, e aí, melhorando a sua capacidade, você vai gerar melhores impostos, melhores postos de trabalho e desenvolver a economia. Essa é a função social da startup, tá? Não é colocar dinheiro na sua operação, é colocar dinheiro na sua capacidade de gerar recursos. É isso. Então, vamos lá que você é, por exemplo, uma... meu Deus, Azobuild. Azoverde. E a Azoverde, que é da Azobuild, é bacana, eles pegam cabelo que eu não tenho, eles vão ali nos salões, e nos salões eles pegam os cabelos e vão fazer lá. E eles agora vão testar uma manta para manter a umidade. Eles pegam cabelo de cachorro, de pet shop, cabelo de barbeiro, de cabelo humano mesmo, e fazem uma manta para manter a umidade e aí melhorar a produtividade de uma lavoura. Só que qual que é a melhor lavoura? É lavoura de cana, é lavoura de abacaxi, é lavoura de mandioca? Qual que é a lavoura melhor? Não sei. Não sei mesmo. Eu preciso de pesquisa. Então, vale a pena eu pegar um agrônomo para fazer esse tipo de pesquisa? Vale. Então, qual que é o problema a ser resolvido?
olha, a manta foi desenvolvida nos Estados Unidos para aquele tipo de clima, para aquele tipo de solo, para aquele tipo de cultura. Eu tenho que fazer uma adaptação, uma climatização, uma tropicalização dessa tecnologia. Então, eu já tenho um projeto resolvido, já tenho uma transferência de tecnologia dos Estados Unidos para cá, eu preciso descobrir aonde a manta é mais efetiva, aonde ela vai gerar um desenvolvimento melhor. Vale a pena eu ter um engenheiro agrônomo recém-formado ou não recém-formado, etc. Enfim, vamos dizer que eu sou de uma IG, eu sou da IG do abacaxi, eu sou da IG da farinha de mandioca. Então, eu tenho lá que fazer todo um caderno técnico para fazer a IG, eu tenho que ser a interface da Inovatis, ou do cara que vai fazer o caderno técnico com a associação. Vale a pena eu colocar lá. Ou se eu for lá o menino que eu esqueci o nome, que ele é egresso do curso técnico agora, então ele é INT1, 40 horas, ou vai ser um pro abacaxi, que pode ser um INT4, 40 horas, a bolsa é um pouquinho melhor, e por aí vai. Eu preciso ter um problema específico a ser resolvido, tá? E aqui eu tenho um problema específico, aqui eu tenho uma justificativa. A justificativa ela pode trazer um contexto, tá? E o contexto é um pouco mais genérico. Se eu estivesse organizando esse formulário, eu colocaria a justificativa antes do problema, tá? Porque a justificativa é mais macro e o problema é mais micro. Mas eu entendo eles terem colocado isso porque o problema é mais interessante. Eu começo lá, o problema é esse. Se apaixone. Sabe quando a gente vai fazer pitch? Se apaixone primeiro pelo problema. Então, o pessoal das startups, primeiro você fala o problema, depois coloca um contexto. Eu entendo isso. Da academia acontece o contrário, tá? Então, eu entendo isso. Primeiro coloco o problema e depois coloco o contexto. Então, justificativa, pode falar um pouquinho da economia. Olha, se for startup, né? Isso acarreta num... Vamos pegar o cabelo, né? A evapotranspiração acontece tanto e a gente perde, a produtividade pode perder tanto, nosso clima semiárido acontece assim, ou a produtividade, se a gente tivesse produtividade por hectare, poderia ser melhor se houvesse uma extensão rural mais efetiva a partir da associação ter um profissional que fizesse isso, e por aí vai, tá? Ou se a startup tivesse, enfim, se esse projeto fosse assim, enfim, contextualiza como se fosse um pitch, coloca um Tansanson aqui, por aí vai. Histórico, tá acabando o meu café, sem café eu não sou ninguém. Tá. Estou falando muito e o nosso tempo está acabando. O histórico da empresa, a organização, não tem para onde correr. É histórico, é histórico. Aqui embaixo, eu vou ter histórico de fomento, não vou ter? Cadê? Indicações, cronograma, parceria. Está aqui, fomentos recebidos, ativos ou não, tá? Então, você não precisa colocar aqui os históricos de fomento, mas o histórico da empresa ou da organização, você pode colocar aonde ela surge, vou botar aqui em cima. Ela nasce em que contexto? É uma startup? Ela, se for, por exemplo, uma equipe de competição, traz o histórico dela. Se for, no meu caso, incubadores de empresa, ela nasce em 2006, ela começa a operação em 2008, ela começa a incubação em tal local. Se é uma startup, começa lá, ela foi incubada, ela participou de não sei quantos programas de incubação, aceleração, ela trouxe tal, ela trouxe não sei quantos prêmios, ela gera tantos empregos, ela teve tanto faturamento, e por aí vai, tá? A intenção é você... O importante nesse momento, eu vou falar sobre isso novamente mais abaixo, mas agora talvez seja o momento de falar sobre o efeito Mateus. Eu vou falar sobre isso também no fomento, mas o que é o efeito Mateus? É uma interpretação errônea que se dá a uma passagem que talvez nem exista da Bíblia. Aquele que muito tem, ser-lhe-á dado em abundância. Aquele que pouco tem, até aquilo de pouco que ele tem, ser-lhe-á tirado. Você vai procurar isso na Bíblia, muito provavelmente você não vai achar, mas isso é citado em uma questão acadêmica. E o que acontece com o fomento? Você vê aquele cara que sempre ganha o edital, ele sempre ganha o edital. E aquele que nunca ganha, é difícil entrar. Quem já tentou bolsa de produtividade é assim, a não ser que você tenha um conhecido, enfim, e eu não vou nem entrar no mérito disso, tá? A gente sabe que funciona, etc. E é comentado, e se você procurar efeito Mateus de academia, vai colocar isso, e isso se expandiu também para a indústria de fomento.
inclusive nos editais ditos de inovação de tecnologia. E o grande argumento é, você não coloca recurso aonde ele não é efetivo. A gente até ouve, por exemplo, que você não consegue uma bolsa de fomento nos editais nacionais se antes você não conseguir nos regionais. E você não consegue nos regionais se você não conseguir nos nacionais. E fica esse ciclo, às vezes virtuoso quando você consegue um, às vezes vicioso quando você não consegue no outro, né? Então você nunca consegue entrar no ciclo. O que eu estou dizendo para vocês? Evidencie aqui que você já tem um mérito reconhecido por outras agências, por menor que sejam. Aqui embaixo vai estar indicadores, não, parcerias pode ser, parcerias também vai pegar isso, tá? Fomentos de outras fontes, se houver, tá? Fomento também não é só financeiro, aqui está fonte de financiamento mais financeira, mas aqui no histórico da empresa, premiações, reconhecimentos, até reconhecimentos da própria Tech, avaliações de méritos diversas, coloque, olha, nós fomos selecionados, mesmo que não tenha ganhado, ficamos no, sei lá, só caímos na terceira fase do Centelha. É uma avaliação de mérito, coloca. Fomos até tanto no edital tal. Tragam avaliações externas de mérito para cá, porque é importante. É importante dar segurança a quem está avaliando essa parte que você já teve mérito avaliado por outras agências de fomento, por outros avaliadores, alto. Tá? Por quê? Porque dá uma segurança para quem está avaliando. Quem já. Como é que é o efeito Mateus? Jogar com o efeito Mateus a seu favor. Quem tem ser dado em abundância. Então, quando você diz que tem isso, isso e isso, você tendenciona quem está te avaliando também te dá. Você fala, olha, eu não tenho nada, eu continuo sem nada mesmo. Tá? Então, joga com esse efeito Mateus na maioria dos campos que você está avaliando, quando estão te perguntando sobre histórico, histórico de recursos, etc, etc, etc. Tá bom? Vamos lá. Prosseguir. Então, histórico, utilize aí, joga para cima. A empresa nasce como uma spin-off universitária, do laboratório tal, já teve um faturamento assim, ou então está em fase de venda experimental sobre a lei tal, já está com um produto em TRL tal. Tá, o edital não perguntou TRL, mas tenha confiança de colocar, estamos na TRL tal, e o produto já está em venda experimental. Coloque isso, tá? Então, se for uma equipe de competição, a gente está numa TRL tal e é uma expectativa que os estudantes façam uma spin-off. Lembra que a intenção do edital é sempre gerar negócio, sempre gerar. Se a startup já está fomentada, é botar um produto no mercado. Se a startup não está fomentada, é que ela crie. Então, equipe de competição é para criar uma startup. Empresas juniores, é que das empresas juniores fomenta empreendedorismo e sai uma spin-off universitária. E por aí vai. Incubadora, que é o meu caso, parque tecnológico, é para que empreendedorismo e inovação nasçam, cresçam, se desenvolvam. É desenvolvimento regional, tá bom? Nossa, falei tanto aqui que eu fiquei 5 minutos reforçando o intuito do edital nesses campos, tá? Porque, por mais que eu para falar a narrativa de cada campo, é falar também o espírito do edital como um todo. Estou bebendo café devagarinho para não acabar, porque já acabou da garrafa térmica. Vou baixar aqui um pouquinho. Inovações colocadas no mercado da organização. Então, quando a gente vai falar inovações, para quem está numa equipe de competição que vai desenvolver uma tecnologia, para quem está numa startup, é interessante ir em algum momento no Spacenet e fazer alguma coisa que não... Fazer um trunfo, né? Fazer alguma coisa que não foi pedido, tá? Então, vamos dizer que a gente vai trabalhar com, sei lá, uma armadilha. Eu botei no vídeo de suspensão, vamos pensar aqui que é drone. É um drone de competição. Então, vamos botar aqui título, botar igual, botar Vante. Eu vou botar qualquer coisa, tá? Vante, drone. Como é que é corrida? Corrida é run, né? Mais fields. Não, que eu errei. Group.
Drone. Aqui é competition. Acho que errei alguma coisa. Nossa, deu muito. Drone competition. Como é que eu posso especificar mais? Hélice. Helix. 68. Vamos fingir que a Guidabox está trabalhando num problema de hélice de drone. Vou até tirar o Vant, tá? Para dar menos ainda. Deu 39. De um problema de hélice em drone de competição. Vem aqui e pega 3 ou 4 patentes e cita lá. Por quê? Você está colocando uma coisa muito específica. E se você for, por exemplo, uma startup de aeração forçada, coloca aqui 2 ou 3 patentes. Então, coloca assim que a expectativa é essa. Se você está falando de uma suspensão, de um BAJA, coloca que, se você é uma startup de dispositivo médico, tenta fazer alguma pesquisa aqui que traga uma patente, porque vai ser um grande diferencial da sua proposta. Então, o texto, a narrativa seria algo em busca de anterioridade em base patentária, encontrou-se as patentes tais, tais e tais. Cita 3. E cita-se como? Vai pegar esse número de patente aqui, tá vendo? IT é uma patente italiana. IT 2018, que é a data dela, né? Patente italiana, depositada em 2018, e o número dela é 0001 0321A1. A1 é o kind code dela, né? Ela só está depositada, não foi concedida ainda. CN é chinesa, 2105 057471U, eu não sei quais são os kind codes da China. KR é coreana, 2024, depositada em 2024. Você vê que a chinesa tem outra numeração, né? 0031981A. Por aí vai, tá? E tenta colocar essa questão de trazer isso. Precisa ser patente? Não, não precisa. Se você quiser citar Mercado Livre, pode. Se você quiser falar da própria experiência, pode. Olha, não são encontradas elementos, coloca assim, as adaptações foram feitas assim. Foi muito interessante quando a gente estava conversando na visita da FAPERJ nas equipes de competições específicas, especificamente sobre o drone de carro elétrico, que o professor Lucas Martins comentou. Olha, não existe competindo carro elétrico 4x4, enfim, ele citou uma especificação competindo, e nós vamos ser os primeiros. Isso já é uma argumentação suficiente para estar aqui. Já é legal. Já é muito legal, tá? E isso falando de carro de competição. Agora, eu tenho muita tranquilidade de falar aqui de startups, porque as empresas já sabem mais ou menos como é que funciona essa dinâmica, ainda mais quem já está participando das consultorias lá na incubadora, ainda mais quem já está entrando nesse mercado, que já sabe quais são as competições, já sabem se localizar mais ou menos no mercado e fala, a nossa é essa, tá bom? Especificações do negócio. Eita! Posso fechar o espacinete. Especificações do negócio, detalhes do negócio, isso podem ser interpretados de diversas formas, tá? Então, a gente tem uma abertura muito grande assim. O edital, quando a gente procura, e é interessante que eu vou fazer isso com vocês, tá aqui. Quando a gente procura especificações aqui, só tem isso, não, nem apareceu. Aqui. A especificação do negócio, né? Só tem isso, e não tem mais nenhuma informação sobre isso. Então, o que imagino eu que seria especificação do negócio? São detalhes. Aqui, e eu olhei para entender, porque assim como outras questões da FAPERJ, ela não dá um cavalinho de pau. A FAPERJ não trata seus editais, seus programas, de uma maneira muito abrupta. Ela não é um carro que ela muda muito rapidamente de direção. Ela é um navio. Ela vai mudando muito lentamente. Então,
ainda mais que a equipe ela está sendo estável nos últimos, talvez, 6, 7, 8 anos. As mudanças são feitas muito lentamente e são avisadas. Então, isso aqui não muda muito. Quem mandou um INT ano passado, retrasado, e nos outros, os projetos são muito estáveis. Está claro, você vai mudar uma coisa ou outra, porque o projeto avançou. Se o mesmo problema que você apontou há 3 anos atrás mantém-se estável, algo está muito errado, se não houve avanço, né? Então, o projeto ele tem que evoluir, né? Você tem que ter tido avanço nos últimos 3 anos. Mas a questão aqui não é o projeto em si, e sim o problema que é apresentado. Houve uma compreensão que o formulário precisava evoluir e foi. Especificação do negócio, eu quero saber não só o modelo de negócio, tem um modelo de negócio aqui embaixo? Não, né? Isso. Isso, modelo de negócio não. Diagnóstico, sim, indicadores é importante, cronograma, parcerias, fomentos, descrição do produto, equipe, local de execução, plano de trabalho. Então, especificação do negócio está muito envolvido ao negócio em si. É só o modelo de negócio? Eu abri o outro porque tinha uma questão específica para qual modelo de negócio que você vai colocar. E esse modelo de negócio não atendia todo mundo. Quando a gente pega o edital... não vou abrir o edital de novo, não, tá? Vocês vão ter que acreditar em mim. Tá lá que o proponente ele pode ser uma empresa júnior, ele pode ser uma ICT, ele pode ser uma incubadora, ele pode ser uma série de coisas que a palavra modelo de negócio ela não seja muito específica, ela não seja muito adequada. Então, especificações do negócio talvez seja mais adequada. Acho que essa palavra ainda pode melhorar um pouco, tá? Mas especificações do negócio, você pode colocar, olha, o modelo de negócio vai ser esse, a dinâmica de negócio pode ser essa, espera-se que seja como transferência de tecnologia, enfim. A minha recomendação é que vocês coloquem elementos de como vai ser a dinâmica disso. É uma transferência de tecnologia? É uma dinâmica de... o modelo de negócio vai funcionar como vocês vão operar ele? E por aí vai. Vocês vão incorporar a tecnologia. É uma melhoria de processo cuja a monetização é pela economia de um processo melhor que vai ser mais barato ou vai agregar valor ao produto? É nesse sentido. E desenvolver uma narrativa nesse sentido. Agora, vamos falar de casos... Claro, são casos teóricos que eu vou discorrer aqui, mas que podem dar uma ideia de como a narrativa deve ser construída. Vamos falar da própria Mosquitec, que é quem me apresentou esse caso primeiramente. Eles têm, que é o que eu não tenho aqui em casa agora, eles têm uma armadilha de mosquito que o formato dela é um calendário. Hoje ninguém usa calendário. Então, um problema deles pode ser de adaptar aquilo a um formato que seja mais agradável aos olhos, ao design hoje de um escritório. Antigamente, fazia parte do imaginário ter um calendário que nem aquele que a Caixa Econômica dava para todo mundo lá que abrisse uma conta na Caixa Econômica. Hoje, aquele calendário não faz muito mais sentido. Compõe, etc. Então, o problema deles é esse. Então, faz sentido eles terem um designer para resolver esse problema. Então, qual que é a especificação de negócio deles no modelo de negócio? Eles fazerem algo mais atrativo, que vai melhorar a atratividade do produto deles, é um design, é uma inovação em design, talvez até em marketing, pode dizer, e a especificação do negócio deles é esse, tá? Eu descreveria lá em um problema um pouco esse produto, e aqui em especificação de negócio eu descreveria como vai se dar essa dinâmica de negócio. Não sei se me fiz entender. Também vocês vão ter como perguntar para mim agora como é que foi. Essa startup especificamente pode me perguntar e daqui a pouquinho eu devo respondê-lo especificamente. Se eu estou falando de uma equipe de competição, eu posso falar aqui sobre a potencialidade da tecnologia ao ser desenvolvida virar uma spin-off. Sobre uma empresa júnior, mesma coisa, a potencialidade daquilo ser internalizado e produzir melhores processos ou talvez virar um spin-off. Sempre assim, no sentido daquilo virar negócio, tá? Talvez, novamente, para startups isso seja um pouco mais maduro, tá bom? Prosseguindo, diagnóstico de mercado sempre é muito bom. Para as startups, Tan Samsung funciona muito bem. Para quem não é startup, aliás,
Vou até mostrar aqui. Se você é uma startup, vou botar aqui dispositivo médico, tá? Medical device. Eu vou botar aqui medical device e market report. Vão ter vários assim, vários. Pegar esse aqui, Fortune Business Insights, por exemplo. Aqui ele vai dar alguns exemplos de como isso aqui pode ser feito. Vai ter figurinha? Vai. Então, eu estou falando aqui que o mercado está em... Não vai aparecer figurinha. Medical Device Segmentation. Enfim. Tá aqui. Eu tenho Medical Device... Poxa, figurinhas poderiam estar um pouquinho melhor. Eu não vou usar esse report aqui não, tá? Sai daqui. Volta. Eu não quero você... Vou pegar um próximo aqui. Eu vou tirar todos os patrocinados. A Mordor é boa, tá? A Mordor é respeitada. Aceita, não vou querer o free sample. Eu estou falando de um mercado que 2024, esse ano, é de 637 bilhões e a expectativa é que em 5 anos ele cresça nem sei quantos por cento, 6,99% é um CAGR. É cumulativo, sei lá o que, é um crescimento agregado de 7%. Tá? Ele vai crescer mais na Ásia Pacífica, o período estudado é esse, ou seja, eu tenho informações de mercado internacionais. Aqui ele deve dizer isso. Qual que é o... Cadê? Isso aqui é o quê? A população acima de 65 anos por local, né? O Japão é um mercado muito bacana. É uma tendência de mercado. Ou seja, eu vou ter uma série de tendências de mercado. Isso aqui é mais para as startups, tá? O empresa júnior não vai se preocupar com isso, a equipe de competição não vai se preocupar com isso, o NIT não vai se preocupar com isso, parque tecnológico não vai se preocupar com isso. Agora, se você é uma startup, você vai se preocupar com o teu mercado. Se você tem consultoria na incubadora, você já deve saber bastante sobre isso, mas é importante você olhar isso, né? Então, os mercados é bem divididinho, né? O cardiologia está aqui, a ortopedia está aqui. Então, vale a pena você dar uma boa olhada nesses números e desenvolver aqui. O mercado se divide assim, o TAM é assim, o SAM é assim, o SOM é assim, essa tecnologia vai... O mercado se comporta dessa maneira e a tecnologia desenvolvida no contexto desse projeto é assim, assado. E, gente, eu já passei 7 minutos da minha promessa e ainda nem andei tudo, tá? Paciência, vocês vão ter que ficar aqui mais um pouquinho comigo. E eu sem café, tá? Indicadores de desempenho do projeto. Isso aqui é muito importante, por quê? Primeiro, o que são indicadores e por que isso é importante. Indicadores mensuráveis, tá? Tem aquele famoso, vou abrir aqui, métrica smart. Isso. Quando vocês pensarem em alguns indicadores, você pode até escrever nesse texto. Deixa eu ver se o texto vai ter espaço. 2.000 caracteres. Escreva alguma coisa assim. Os indicadores do projeto foram utilizados a partir da métrica SMART. Estou falando assim que vocês têm experiência nisso, tá? Que significa que eles são específicos, mensuráveis, atingíveis, realísticos e temporais. Então, o que é isso? Que você não vai botar negócios, qualquer coisa. Escreva um texto dizendo que vocês estão utilizando a técnica SMART. E quando colocar, coloque também algo que siga essa métrica, tá? Tem que ser específico. Tem que medir, tem uma unidade de medida, tem que ser realístico, tem que conseguir atingir, senão você nunca vai atingir. Realístico e tem que ter tempo. Eu vou medir a cada 3 meses, a cada 4 meses, enfim. Elabore um texto dizendo que vocês vão utilizar uma métrica que atende aos quesitos SMART. E coloca 2 ou 3, tá? Por exemplo, eu vou... Sobre revisão bibliográfica, eu vou ter que ter... nem sei o que colocar aqui. Leitura de 15 textos em 2 semanas. Isso é horroroso, tá? Não use isso. Mas o outro que eu pensei é horroroso, se eu pegar um desenvolvedor, ele tem que escrever 200 linhas de código por semana. Mas linha de código para desenvolvedor também não é uma boa métrica. Tem que pensar muito. Eu tenho que ter um problema específico para fazer uma métrica específica, tá? No meu caso, do meu
do meu problema, do meu projeto que eu vou colocar. A gente está produzindo programa. Eu quero lançar pelo menos 40 programas por ano. É possível, eu já fiz isso no ano passado. Quero fazer esse ano. Não, foi 40 em 2 anos, né? Então, 20 programas por ano. É uma métrica, tá? E eu vou me medir relacionado a isso. E por que que isso aqui é importante? Porque é um projeto de 12 meses renovável por mais 12. E por que que vocês têm que colocar algo que é realista? Porque na hora de vocês pedirem a renovação, a Vapert vai olhar isso aqui, olha, você disse que em 12 meses você faria isso. Está aqui o que você fez. Ih, botei a mão na tela. Está aqui o que você disse que iria fazer. Você fez o que você disse que iria fazer, por que que você não fez? Então aqui você vai criar elementos que vocês conseguem atender. Não joga tudo lá em cima, porque a gente quer fazer 24 meses, não 12, tá? Então preste atenção nisso, tá? Utiliza a meta Smart, não joga 15 indicadores, joga 2, 3, segundo a Smart. Coloca o texto. Segundo a métrica Smart, os indicadores são feitos dessa forma, etc, etc. Elege-se para tal projeto 3, que são realistas, são possíveis, são temporais, etc, que é tal, tal e tal. E descreve lá como é que eles serão feitos. Um vai ser medido mensalmente, outro vai ser medido trimensalmente, outro vai ser medido anualmente. Coloca um mensalmente, um semestralmente e um anualmente. Pronto. Morreu a Odete, é isso. 3 indicadores, tá bom? A cronograma de implantação da inovação é um cronograma, tá? Aqui você vai colocar mês 1, fazer isso, mês 2, fazer isso, mês 3, pode ser intervalo, mês 1, traço 2, fazer isso. E tem que ser realista, tá? Ele pode ser, inclusive, parecido com o de cima, tá? Muito pensando como é que isso conversa com o de cima. Esses dois campos têm que ser muito parecidos. Eu vou correr um pouquinho agora também, porque a parte mais pesada do projeto já foi, mas aqui é muito em cima e embaixo, tá? Mês 1, estabelecimento de uma base conceitual de leitura. Mês 2, fazer os testes assim. Mês 3, testar aquilo. Aí é muito do projeto que é mais a parte técnica com vocês. Parcerias existentes ou previstas, aqui eu recomendo muito uma lista que é o parceiro, 2 pontos, a natureza da parceria, tá? Então aqui, no meu caso, J3 News, que é maior grupo de comunicação do Estado. Eles gravam, no caso do nosso programa, esse aqui eu vou fazer um projeto para renovar a nossa parceria com eles. Eles gravam e editam o programa. A gente produz eles gravam e editam. Eles entram com a parte técnica que a gente não tem, a gente entra com a parte de produção. Então tem isso. Vai ter mais algum? As startups, né? Que são conteúdo. Depois eu vou desenvolver melhor isso aqui. Conteúdo. Aí eu vou botar aqui a associação, a CDL, que enviou avaliadores. A Nauta XP enviou avaliadores. Tá? E aí eu vou botar aqui depois. Quem sabe, eu estou falando do projeto que é o negócio fechado, tá? Que é o nosso projeto de divulgação de empreendedorismo por meio de um programa que a gente tem em parceria com eles. Até botar aqui visualização, né? Visualizações em redes sociais. Salvar rascunho. Então, deixa eu mais ou menos entrei. Fomentos da FAPERJ. Aqui código do pedido / processo título. Nossa, não sei mais escrever processo. Ih, mudei. Processo título. Cite todos, tá? Nossa, título. Eu não estou no meu teclado, por isso que está difícil. Fomento de outras fontes, se houver, tá? Aqui, mesma coisa, joga com o... Nossa, não sei escrever código. Você quis dizer. Jogue com o efeito Mateus, então, se eu conseguir centelha, coloca. Mas você queria saber com a FAPERJ, mas é FINEP. Coloca. Conseguir um CNPq, conseguir uma outra agência de fomento, conseguir um privado. E lembre-se, tá? Financeiro, em geral, é dinheiro.
Mas coloque também um que é não financeiro, se foi um recurso humano, se foi... Coloca, tá? Porque, no final das contas, ele acaba virando financeiro, porque você deixou de gastar, tá bom? Coloque aqui um TRLzinho, que é bacana. Tem 2.000 caracteres também. Então, descrição de produtos e processos novos. Isso aqui tem que conversar lá por cima, tá? Se aqui você falou, cadê o descrição? Problema a ser resolvido. Aqui você falou muito do problema a ser resolvido. Aqui você vai falar... Cadê o descrição do produto? Aqui você vai falar da solução que vai resolver aquele problema, tá? Então, a solução é assim, assim, assado. Pode falar que você não pode dar muitas descrições por causa da confidencialidade, ou porque tem processo de patenteamento, se for caso de startups. Enfim, se puder jogar... Ali, se você colocar uma TRL também em algum lugar, né? No caso de... Tem algum local aqui da inovação, né? Cadê? Aqui a gente poderia ter colocado um pouquinho de TRL, mas aqui você pode falar um pouco mais sobre TRL. Não vou explicar novamente TRL, que nos outros eu já coloquei. Quem quiser pode entrar em contato diretamente comigo, que eu explico novamente. Quem tem meu contato, entre em contato comigo, que a gente quer trazer esses recursos para cá. Equipe alocada no projeto de execução, pode citar, tá? Aqui, por exemplo, no meu caso vai ser Rodrigo Lira, que apresenta, Henrique da Hora, que produz. Já tem a lista lá dos projetos, depois eu pedi para... Depois eu completo isso aqui. Maravilha. Local, Tech Incubadora, enfim, plano de trabalho do bolsista, mês a mês também, tá? Aqui, cadê? Plano... Me esqueci. Ué, cadê? Cronograma de implantação da inovação é uma coisa grande. O plano de trabalho do bolsista é uma coisa que é um pedaço, do projeto. Está deixando claramente aqui que toda a responsabilidade do projeto não é do bolsista. Então, está claro até pelo formulário que se você está contratando um bolsista, a FAPESP está pagando o bolsista para fazer todo o projeto, está errado. Não. O bolsista ele vai entrar num projeto que já está acontecendo, cuja responsabilidade toda do projeto não pode ser do bolsista, porque tem uma equipe aqui, e é interessante que são só 500 caracteres, tá? Mas seria interessante colocar, aqui não é tempo para colocar todo o currículo, o ideal seria colocar o nome, traço, o LinkedIn, não o Lattes, mas o LinkedIn, traço, a responsabilidade dentro do projeto. Não vai dar para fazer isso. Mas aqui eu vou ter uma equipe com responsabilidade, cujo bolsista vai ter uma responsabilidade menor. Vai ter responsabilidade, sim, definida no plano de trabalho do bolsista, cujo o projeto maior tem um cronograma de implantação maior, tá? Estou preocupado com o horário. Enfim. E aí coloco aqui um plano de trabalho do bolsista, especialidade tal. Podemos prosseguir. Próximo. Aqui vai estar a documentação. O currículo Lattes do proponente ele tem que estar atualizado nos últimos 5 anos, são só os últimos 5 anos, mas atualiza. Currículo Lattes do bolsista, quem não tem, manda cadastrar, exporta lá, coloca aqui. Plano de trabalho do bolsista, gráfico Gantt, bonitinho, coloca lá. Termo de anuência da instituição. Mas tem que ser o reitor? Pode ser o reitor, pode ser qualquer pró-reitor, ou pode ser o diretor do campus. Pode ser um diretor sistêmico? Não. Só pode esses 3 perfis, tá? Reitor, diretor-geral do campus, ou pró-reitor, qualquer pró-reitor. Ou seus substitutos legais, tá? Então, o diretor-geral está de férias, ele tem um substituto? Pode. O pró-reitor está de férias, substituto legal? Pode. Aí ele assina e você concatena o documento com a portaria que o nomeia, tá? Comitê de ética, se houver, pesquisa com uso de animal e seres humanos vai, tá? Prova de inscrição do CNPJ, tá? Deixa eu pegar aqui. CNPJ IFE. Aqui, é esse aqui. Ou da sua startup, tá? Então, Receita Federal, CNPJ. É aqui? Acho que é aqui. Vocês podem pedir para alguém, mas aqui coloca, cadê? Consultar CNPJ. Vocês podem fazer isso a qualquer momento.
Consultar CNPJ, iniciar. Não, não precisa do meu CPF, não, isso é público. Cadê? Sem avaliação, o que é, quem pode. Poxa, eu fiz isso há pouco tempo, agora está pedindo isso? Deixa eu ver se o meu tá bonitinho. Eu tô com medo de gravar e tá com a... Deixa eu tirar dessa tela, botar em outra, porque se tiver alguma informação sensível, não vai. Não, não está com nenhuma informação sensível, foi só pedir minha senha do Gov, está pesquisando, situação cadastral ativa, etc., gerar PDF. Consultor, cadê? Não é isso aqui que eu quero, não. Ih, errei. Vamos tentar de novo. Emitir cartão CNPJ. Acho que é esse aqui. Ah, agora sim. Consultar. Ah, faltou o CAPTCHA. Sou humano. Foi. Consultar. Esse aqui, pronto. Está aqui já direitinho, autarquia federal. Manda imprimir. Veio para cá. É só imprimir, tá, gente? Imprime e coloca lá. Esse aqui é o do IF, tá? Então, cada um pode fazer o seu e coloca aqui. Cadê? Perdi. Termo da minha instituição, tá. Provas que são do CNPJ, coloca aqui. Quem for de empresa júnior pode colocar da empresa júnior ou do... Assim, se você é orientador de empresa júnior, quiser botar o projeto pela empresa júnior, pode. Quer colocar o projeto pelo IF? Pode. Só que você vai colocar... Se você colocar lá atrás, se você colocar aqui... Opa! Se você colocar aqui o IF, coloca lá o CNPJ do IF. Se você colocar aqui a empresa júnior, coloca lá na empresa júnior, tá? Seja coerente, e por aí vai. Preenche o anexo e assina. O cronograma de execução do projeto é um gráfico gigante normalmente. Coloque e assina. Outros documentos. Se você não tem mestrado, coloque a evidência aqui que você tem 3 anos de comprovação de processo de inovação. Se você tiver alguma informação interessante, assim, um clipping da startup, tiver uma carta patente da tecnologia, se você tiver uma equipe de competição, coloque, empresa júnior que você conseguiu algo relevante, destaque, coloque, enfim, traga elementos que vão melhorar a avaliação do projeto. No meu caso, por exemplo, eu tenho lá um briefing com os 40 programas que a gente já gravou e já foi para o ar. Eu tenho lá um relatório das visualizações, eu vou colocar isso para melhorar a avaliação do meu projeto, tá bom? E é isso, gente. Deu 80 minutos. Eu espero que seja adequado. Espero que todo mundo submeta. E contamos com vocês aí para as próximas submissões e ajudem a trazer esse recurso para o nosso norte fluminense e desenvolver o nosso território, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E contem com a nossa Tec Incubadora. Valeu!